Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro da Semana Especial Esperança Além da Crise. Um feliz sábado para você que está nos acompanhando neste dia 18 de junho de 2021. Eu disse boa noite, mas eu não sei se você está acompanhando este vídeo de noite. Seja o momento em que for do dia, que Deus esteja abençoando você e a sua família também. Talvez algumas pessoas tenham achado estranho a minha saudação também. É que eu costumo saudar os meus amigos de uma forma diferente no sábado, porque ao ler a Bíblia eu entendo que o sábado é um dia diferente, por isso eu desejei um feliz sábado para você. Não que nos outros dias nós não devemos buscar alcançar os nossos sonhos e sermos felizes, mas o sábado é um dia especial, porque Deus o separou para que fosse especial e assim nós nos lembrássemos que Ele é o nosso Criador e o nosso mantenedor também. Você está bem? Você está animado? Animada? Eu espero que sim, nós estamos dando sequência a esta série, hoje já é o nosso terceiro encontro. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, está à disposição aí no canal, você pode encontrá-los. Não deixe de acompanhar, nós estamos fazendo uma sequência aqui, os temas que estamos abordando, eles se encaixam e por isso você não pode deixar de acompanhar. Eu espero que você já esteja também habituado a esta música que está introduzindo todas as noites do nosso encontro aqui, que nos lembra que Jesus Cristo é a única esperança que não nos decepciona. Se você pulou essa parte do vídeo, volta lá também e preste atenção na letra e na melodia deste hino, desta música. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua família, assim como tem abençoado a minha também. Nós vamos nessa noite continuar aquilo que conversamos ontem a respeito da esperança que precisamos encontrar para viver neste mundo de crise. E nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão, porque cada vez que a gente estuda, mais dúvidas surgem, mais dúvidas são levantadas. E ao olharmos para a Bíblia, nós precisamos buscar a orientação de Deus para que ela fale ao nosso coração, já que é a palavra do Senhor. Por isso, nessa noite, eu gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos mais uma vez, para que nós possamos orar. E assim Deus nos abençoe ao abrirmos a Bíblia e recebermos a mensagem que vem do céu para cada um de nós. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Santo Deus, bondoso Pai e Criador, obrigado, Senhor, por estarmos em Tua presença. Obrigado pela alegria de estarmos reunidos em Teu nome de forma virtual, mas com um desejo real de encontrar uma esperança que vai além da crise. Abençoe todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, seja de noite, seja de tarde ou de manhã, independente do dia em que eles estiverem assistindo, que o Senhor os abençoe e que todos juntos sejamos iluminados pelo Teu Espírito Santo para compreender a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém, Pai. Sem dúvida, uma das coisas que mais foi alterada ou modificada na rotina da maior parte das pessoas durante esta pandemia é a necessidade do uso daquilo que é chamado de EPI, ou EPIs no plural, o equipamento de proteção individual. Normalmente, esse equipamento ele já era utilizado em áreas de saúde, em hospitais, em clínicas odontológicas, onde os profissionais de saúde eles se protegem com o uso de máscaras, de luvas, alguns têm um escudo, um protetor facial também. Mas desde o ano passado, aqui no Brasil, a partir do mês de março, todos nós estamos sujeitos ou precisamos usar os equipamentos de proteção individual. Não apenas porque é uma orientação oficial das nossas autoridades de saúde, mas também porque nós precisamos nos proteger e preservar a vida dos nossos queridos também. Por isso nós fazemos o uso, todos nós temos as nossas máscaras, alguns fazem uso das luvas também, do escudo de proteção facial, enfim, tudo aquilo que nós pudermos usar para nos proteger e proteger as outras pessoas durante esta pandemia da Covid-19 deve ser usado para que nós evitemos o máximo possível o risco de contágio da doença e o risco de contrair esta doença também e transmiti-la a outras pessoas. Quando nós falamos sobre isso, nós inevitavelmente somos lembrados de que Deus deixou para nós também um equipamento de proteção individual. Individual porque cada um de nós deve ter uma experiência única com este equipamento de proteção.
mas ele também pode ser usado de forma coletiva, ao contrário das máscaras e das luvas que nós não podemos compartilhar. O EPI de Deus deve ser compartilhado, mas nós não devemos negligenciar o seu uso individual também. Eu estou falando da Bíblia, da Palavra de Deus. Por que este aqui é um equipamento de proteção individual? Ele não nos protege do vírus da Covid-19 ou de alguma outra doença ou bactéria que esteja andando por aí, mas ele nos protege de um vírus muito maior, o vírus do pecado, que nós estamos analisando durante esta semana também. E eu gostaria de compartilhar com você, nesses minutinhos que nós ainda temos, algumas evidências que nos ajudam a compreender o porquê que este livro é diferente e porquê que nós podemos confiar nele como sendo um equipamento de proteção que Deus enviou para cada um de nós. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para a Bíblia, se você abri-la, nós não vamos ler todo o texto em virtude do horário, mas desde as primeiras páginas nós já podemos perceber o seguinte: existe poder na palavra de Deus, a palavra falada e também na palavra escrita. Quando nós olhamos para o Gênesis, nas primeiras páginas da Bíblia, nós vemos que a palavra de Deus tem poder para criar coisas a partir do nada. Deus, ele fala e a sua palavra tem poder de fazer surgir, inclusive a vida vegetal, a vida dos animais. O único ser que Deus moldou com suas mãos é o ser humano. Nós temos um valor diferenciado, mas existe poder na palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra escrita, nós também entendemos que ela tem poder. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele fez diversos milagres. Se você der uma olhadinha no Evangelho de João, você vai perceber que todos os milagres descritos ali, eles estão relacionados ao poder da palavra de Jesus. Nos outros evangelhos, a ênfase está no toque. Jesus tocava em alguém enfermo e essa pessoa ficava curada. Jesus tocava quem não conseguia enxergar e a pessoa passava a ver. Em João a ênfase é diferente. Jesus, ele fala e aí o aleijado se levanta e sai andando. Jesus, ele fala e o morto Lázaro ressuscita e sai do túmulo. Jesus, ele fala e os milagres acontecem porque a palavra de Deus tem poder. E é por isso que João disse no final do seu evangelho, lá no capítulo 20, que o propósito do evangelho que ele escreveu, inspirado por Deus, era fazer com que as pessoas acreditassem que Jesus é a vida eterna. E ao crermos em Jesus, nós temos acesso à vida eterna também. Por isso nós precisamos crer naquilo que está escrito, porque tem poder na palavra de Deus. Mas não é só isso. Talvez você já tenha ouvido falar em uma história que nos ajuda a crer na confiabilidade da Bíblia que nós temos hoje em dia, para termos a certeza de que não é um texto adulterado em relação àquilo que foi escrito lá no passado. Porque muitas pessoas alegam isso. A Bíblia, ela foi escrita no intervalo de 1500 anos. Nesse intervalo, para muitas pessoas é impossível que tudo esteja escrito de forma coerente, sem contradições, e nós não temos acesso aos manuscritos originais lá da época de Moisés e dos profetas do Antigo Testamento. Nós não vivemos na mesma época que eles e nem temos condições de ter acesso a esses materiais originais. Nós temos cópias das cópias das cópias. Mas em 1947 aconteceu um episódio interessante que ajuda a cada um de nós a fortalecer a nossa experiência de confiabilidade na palavra de Deus. Isso aconteceu em Israel, na comunidade Qumran, ou na cidade Qumran, onde um adolescente beduíno perdeu uma de suas cabras. E ele então sai em busca da cabra que se perdeu, e na região onde ele estava com o rebanho havia muitas cavernas. E ele, pensando na possibilidade de uma cabra ter entrado em uma caverna, ele joga uma pedra em uma daquelas cavernas. E ao invés de ouvir o balido da cabra, ele ouviu o barulho de um jarro se quebrando, como se fosse uma cerâmica se quebrando, e ele ficou assustado. Ele entra naquela caverna com dificuldade, e ele realmente encontra um jarro quebrado e um rolo de couro, agora caído, juntamente com os restos do vaso. Ele não entendeu muito bem o que significava aquilo, então ele leva esse material até a cidade, e ele vende para um comerciante como se fosse um tapete antigo. E assim foi exposto na loja daquele comerciante. Até que um dia, um historiador, um arqueólogo, está passando pela região
E quando ele cruza naquela loja, os seus olhos olham aquele aparente tapete com alguns rabiscos e ele pergunta: onde foi que você conseguiu esse tapete, ou esse rolo de couro? E o dono da loja explicou: um beduíno, adolescente, veio aqui, ele me vendeu. Você pode me levar até esse adolescente? Olha, posso lhe dar as orientações. E eles trocaram algumas informações e o arqueólogo foi conversar com o beduíno. Resultado: eles não encontraram apenas um jarro com um rolo de couro, mas dezenas, porque não era apenas uma caverna. Eles vasculharam as demais cavernas ali da região e encontraram muitos rolos de couro. Esses rolos continham nada mais, nada menos do que todos os livros da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, claro que em fragmentos, não eram os livros completos. Muito pela ação do tempo eles acabaram se rompendo, se rasgando. Houve um trabalho muito forte da equipe de linguística para reconsertar tudo aquilo ali e publicar depois para que pudesse ser estudado. Mas todos os livros, com exceção do livro de Esther, estão dentro desses fragmentos encontrados naquilo que ficou conhecido como os manuscritos do Mar Morto. Por que eu contei toda essa história? A pergunta básica que muitos estudiosos fizeram ao olhar para essa descoberta foi: nós precisamos comparar esses manuscritos com aquilo que as pessoas estão lendo hoje. E aí nós vamos poder comprovar se houve ou não alguma alteração nos escritos. Alguns desses fragmentos, eles datavam de 150 anos antes de Cristo. Então eram manuscritos extremamente antigos, nós não tínhamos nada parecido até então. E ao eles compararem os textos, na essência, na mensagem, não há alteração. A mesma mensagem, o mesmo texto que havia naquela época é a que nós temos hoje. Essa é uma evidência que nos ajuda a confiar na Bíblia como o EPI de Deus, um equipamento de proteção individual, para que a gente possa estar então lutando contra esse vírus que é o vírus do pecado. Mas claro, nem todas as evidências do mundo vão ser possíveis de fazer com que alguém aceite este equipamento de proteção sem um elemento que é indispensável: o desejo individual. Lembra que eu comentei no começo que, embora a Bíblia ela possa ser estudada de forma coletiva, por ser um EPI, ela precisa ter um impacto individual na minha vida. Eu devo ter um compromisso individual com a palavra de Deus, não apenas depender do que outras pessoas leram e acabam transmitindo. E isso pode soar estranho para você, mas como assim? Parece que ele está me incentivando a não assistir mais os vídeos. Mas não é isso, você pode assistir, inclusive compartilha, e não deixe de terminar esse vídeo sem compartilhar para os seus amigos, os seus familiares. Mas nós precisamos dar um passo a mais. Eu não posso olhar a minha esposa, por exemplo, tomando uma refeição e ficar satisfeito, saciado por ela. Ela vai tomar a sua refeição e eu preciso também, porque senão eu vou morrer de fome. A Bíblia é o pão da vida, porque apresenta a história de Jesus, tem como objetivo mostrar o plano da salvação. Mas se eu simplesmente olho as outras pessoas se alimentando, eu não consigo me nutrir espiritualmente. Você precisa se alimentar da palavra, usar o EPI de Deus todos os dias. É somente assim que nós estaremos protegidos contra o vírus do pecado. Por que isso é importante? Existem vários textos na Bíblia que nos ajudam a entender a importância desse EPI. Existem algumas ilustrações que nos ajudam a compreender isso um pouquinho melhor. No livro dos Salmos, nós encontramos no Salmo 119, o verso 105, um verso bastante conhecido. Ali nos diz que a palavra de Deus é como uma lâmpada. É muito ruim andar no escuro, é ou não é verdade? Às vezes você acorda de noite, ou eu também, precisamos nos locomover, talvez para tomar um copo d'água. E se não há nenhuma luz disponível, nós corremos o sério risco de chutar algum móvel e acordar os demais familiares e sentir uma dor que é incomparável, ainda mais no frio, pela ausência de luz. O mundo está carente de luz. As pessoas não têm mais esperança. As pessoas estão e são egoístas. Nós somos assim. Nós não nos importamos com aqueles que estão ao nosso redor. Mas Deus nos diz através de sua palavra que aquilo que Ele revelou é como uma lâmpada, para que a gente não tropece nas pedras do caminho.
Mas não é só isso, Jesus disse no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, que a palavra é como a semente, ou a semente é a palavra de Deus. Porque quando a semente entra no solo, a tendência é que ela brote, germine, cresça, se desenvolva e frutifique. A menos que ela não receba os cuidados que deveria, a rega, o sol, enfim, o tipo de solo. Nós, ao entrarmos em contato com esse EPI, precisamos entender que não é apenas uma vez, não é só no momento em que a semente entra no solo do meu coração que está tudo resolvido. Esta semente precisa se desenvolver e eu preciso ter um contato com ela através da rega, do processo de crescimento que permita esta semente frutificar em mim. São ilustrações. Jeremias usou uma outra ilustração no seu livro, no capítulo 23, comparando a Bíblia com o fogo, porque o fogo ele consome, ele purifica. É por isso que quando nós estudamos a Bíblia, ela consome, ela queima, destrói os nossos pecados, porque nós somos apresentados a Jesus, que nos representa, que nos perdoa, que nos purifica. Isso é fantástico. No mesmo texto, Jeremias compara a Bíblia com um martelo. A palavra de Deus é como um martelo. E por que a Bíblia é comparada com um martelo? Porque ela, pelo poder de Deus, é capaz de quebrar até mesmo o coração que está mais endurecido. Talvez você esteja orando por algum familiar, algum amigo já há bastante tempo, não pedindo para que ele tenha um compromisso com uma religião ou com uma igreja de forma específica, mas um compromisso com Deus, através da palavra. Lembre-se que a palavra tem poder, mas para isso você e eu precisamos usar o equipamento de proteção. Talvez seja isso que esteja faltando na sua e na minha vida, para que a gente não veja ainda mais a atuação de Deus. Nós não estamos usando o equipamento de proteção. Estamos pedindo através da oração, e isso é indispensável, mas não estamos usando o equipamento de proteção. Quando isso acontece, o inimigo vem através do pecado e tenta nos desanimar e nos derrubar. Não permita que isso aconteça com você. E a última evidência que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, nesse nosso encontro, de que vale a pena usar este EPI, é que ele tem o poder de transformar vidas. Nós já vimos que Deus, através da sua palavra, consegue criar coisas a partir do nada. Nós sabemos pela história que é confiável nós estudarmos a palavra de Deus, não houve alteração no texto. Existem profecias aqui que se cumpriram nos mínimos detalhes, mas sem dúvida a maior evidência de que vale a pena confiar neste equipamento está no poder que ele tem de transformar vidas. Algum tempo atrás eu li a história de um homem chamado Shen. Ele é chinês e dentro do contexto da cultura onde ele cresceu, ele se reconhecia como um ateu. Não havia espaço para Deus na vida dele. O problema foi que em um momento de sua vida ele sai para um serviço militar e quando ele volta, ele encontra a sua esposa agora convertida ao cristianismo. E isso deixa ele enfurecido, indignado. Não é possível que eu vou ter um cristão dentro da minha casa, eu não acredito em Deus. E ele proferiu diversas ameaças à sua esposa. Alguns dias depois ela contraiu uma infecção em um dos seus olhos e ela precisou ir para o hospital e fazer uma cirurgia. Ele acompanhou a esposa durante todo o processo e ele estava com ela no hospital. E ele percebeu que após a cirurgia, ela continuava lendo a Bíblia, ela tampava o olho que estava se recuperando da cirurgia e com o outro olho ela continuava lendo a Bíblia. Só que o médico disse que isso não era bom para ela naquele momento, porque ela deveria manter um repouso nos dois olhos para que pudesse haver uma recuperação melhor. E ela entendeu, só que ela disse para o marido que ela não podia ficar sem estudar a Bíblia. Mesmo com a orientação do médico, ela disse, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso continuar lendo. E ele disse o seguinte para ela então, olha, eu não gosto que você tenha se tornado cristã, mas eu vou gostar menos ainda se você se tornar uma cristã cega. Então eu vou ler a Bíblia para você, você não vai forçar os seus olhos. Ele tomou essa iniciativa e ela aceitou e pediu para eles lerem juntos a história de Jó.
Faça isso também, leia o livro de Jó, está no Antigo Testamento antes dos Salmos. Jó sofreu muito, muito mais do que nós temos sofrido nesta pandemia. Ele perdeu os seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu todas as posses que ele tinha, e tudo isso sem saber a razão. De uma hora para outra ele perde tudo, mas ainda assim, como ele mesmo descreve ao longo do livro, ele permanece fiel a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó, e por fim ele se levantará sobre a terra. Ainda que ele me mate, dirigindo-se a Deus, eu continuarei esperando por ele. Esse tipo de sentimento mexeu com o coração de Shem. Como é que pode alguém que sofreu o que esse homem sofreu, mesmo que ele talvez ainda não acreditasse nessas histórias, mas por que isso estaria registrado como parte de um livro sagrado? E ele começou a ler e se interessar um pouco mais. Quando a esposa saía para fazer algum exame, ele ficava no quarto e lia escondido. E chegou um momento em que ele não conseguiu mais ficar sem o equipamento de proteção. E ele decidiu se tornar um cristão também, porque ele tinha encontrado um equipamento de proteção para as desilusões e desesperanças que existem nessa vida. Essa pode ser a sua experiência também, se você der espaço e começar a usar o equipamento de proteção que Deus preparou para você. Não precisa ser um grande teólogo. Talvez você não consiga ler a Bíblia toda em um ano, não há nenhum problema com isso. Mas não deixe de fazer o uso deste equipamento todos os dias. Eu tenho certeza de que Deus vai transformar a sua vida como tem transformado a minha e a de milhares, milhões de outras pessoas. Eu gostaria de orar com você mais uma vez. Que Deus esteja abençoando a sua família e a sua decisão de usar de forma mais profunda o equipamento de proteção individual que Deus preparou para cada um de nós. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, por Tua Palavra, obrigado porque o Senhor nos preparou este equipamento de proteção individual, que nos dá a oportunidade, ó Deus, de estarmos prevenidos contra o vírus do pecado e também termos acesso à esperança que nos ajuda a enfrentarmos as desilusões deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a termos um compromisso contigo através do uso deste equipamento. Que possamos fazer isso de forma individual, coletiva, para que a cada dia estejamos mais próximos de Ti. Abençoe todos os nossos amigos que estiveram acompanhando mais este encontro e que o Senhor nos traga amanhã mais uma vez para o encerramento desta pequena série, onde estamos buscando uma esperança que vai além da crise. Despeça-nos com a Tua paz e o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amanhã nós estaremos então encerrando esta série especial. Eu gostaria de convidá-lo a participar conosco mais uma vez e pedir para nos despedirmos que você se lembre de compartilhar esta mensagem com mais pessoas. Faça ela chegar no maior número possível de pessoas para que outros amigos e amigas possam também ter acesso a este equipamento que está disponível a todos nós. Se você não tem uma Bíblia e gostaria de ter, deixe a sua participação aí nos comentários do vídeo e nós estaremos entrando em contato de alguma maneira para que você tenha acesso também a este equipamento de proteção individual que Deus preparou para nós. Um grande abraço e até amanhã.